Olá amigos, hoje eu trouxe uma receita diferente para vocês e muito saborosa. É o pão de batata doce recheado. Todo mundo conhece o tradicional pão de batata doce, mas o de hoje ele é especial porque nós vamos recheá-lo com frango e também com queijo. Ele é muito fácil de fazer, é só demorado um pouquinho, né? Porque tem que esperar a massa crescer e assar, então é mais demorada a receita, mas ela é muito fácil de fazer, vocês vão adorar. Vamos começar? Então, gente, aqui estão os nossos ingredientes do nosso pão de batata doce. Nós vamos fazer primeiro a massa e depois a gente volta com os recheios, né, na hora que for enrolar. Então nós vamos precisar aqui, ó, de 1 kg de farinha de trigo, aqui tem mais ou menos 1 kg de batata doce amassada, 250 ml de água, esse copo aqui ele é de medida, então é fácil para marcar, tá vendo? 250 ml de água, 2 pacotinhos de fermento instantâneo biológico seco, né? Que eu prefiro trabalhar com ele porque ele é mais fácil de usar. 4 colheres de óleo, né? Colher dessas aqui grande, 4 colheres de óleo. Aqui eu vou usar 2 colheres bem cheias de manteiga. E vou usar uma colherinha dessa aqui de café, ó, de chá, aliás, né, porque a de café é menor, de chá, de sal e 4 ovos. Então vamos começar a nossa receita. Então nós vamos utilizar aqui primeiro, ó, nós vamos colocar primeiro a água morna, né? Eu vou pôr só 200 ml, vou deixar um pouquinho aqui, ó, 50 ml eu vou deixar, que às vezes eu não vou usar nem os 250 ml, então eu vou pôr só os 200. Então agora nós vamos usar aqui, vou pegar uma faquinha aqui, nós vamos usar aqui os 2 pacotinhos de fermento biológico, vamos colocá-lo na água. Nós vamos aproveitar e acrescentar aqui as 4 colheres de óleo. Vamos pôr aqui a colherinha de sal. Vou pôr só uma colherzinha de sal. Vocês veem que eu não estou usando açúcar. O açúcar é da própria batata doce. E vou pôr aqui, ó, 2 colheres bem cheias de manteiga. Eu acredito que dá umas 100 gramas de manteiga. Esse tanto de manteiga que eu coloco aqui, essas 2 colheres bem cheias, acredito que dá umas 100 gramas de manteiga. Aí nós vamos misturar para ajudar o fermento a dissolver. Né? Não precisa ser necessariamente bem mexido, não, é só mesmo. E a água é morna, viu gente? Eu não sei se eu falei para vocês, a água é morna. Agora que nós vamos colocar a farinha, 1 kg de farinha. Né, 1 kg de farinha. Vamos colocar a batata, mais ou menos, a minha aqui tem mais ou menos 1 kg de batata. Se for um pouco menos, um pouco mais, também não vai fazer muita diferença não, mas não tanto, né? Pode ser muito diferente a quantidade não. 1 kg de batata. E aqui nós vamos colocar os ovos, 4 ovos. Agora nós vamos dar uma mexidinha aqui com a colher.
literalmente, nós vamos colocar a mão na massa. A massa tem que ser bem mexida e depois que ela estiver homogeneamente misturada, tem que sovar bastante, que é isso que vai fazer o pão ficar macio. Quanto mais se sova a massa, mais fofinho o pão fica. Se precisar, nós vamos colocar o resto da nossa água. Que às vezes a batata, quando a gente compra batata, ela fica meio ensoada, né? Então, ou seja, ela tem pouco caldo, pouca água. E às vezes ela vem boa e dá muita água. Que é o caso da minha batata hoje, que ela estava muito macia, muito boa. Então eu acho que não vai ser necessário os 250 ml de água. Nós vamos amassar bem amassado, sovar bastante. Isso aqui, a única coisa desse pão de batata que às vezes, né, as pessoas ficam com preguiça de fazer, exatamente esse aqui, ó, que tem que sovar bastante a massa. Dessa da minha mão, vai ficar mais fácil, porque nós vamos passar da mesa. Vamos passar para a mesa. Tá vendo? Não foi necessário os 250 ml. Então, por cautela, na hora que vocês forem fazer, coloca só 200 ml também. Aí se vocês verem que a massa precisou, tá muito seca, muito dura, aí vocês colocam os outros 50. Caso contrário, não precisa não. Isso aqui tem que fazer sem dó, viu, gente? E sem preguiça também. Isso aqui que é o mais importante de qualquer pão que vocês vão fazer. Sovar bem a massa. Tirar esse daqui que tá fazendo um barulho. Se vocês quiserem fazer só a metade da receita, também pode. É fácil de fazer porque a medida é exatamente fácil de dividir, né? Meio quilo de farinha, meio quilo de batata, 2 ovos, 2 colheres de óleo, 1 colher de manteiga. Então é super fácil de dividir a receita. E no caso aqui, como tá grudando aqui um pouquinho,
Aí vocês vêm, dão uma polvilhada assim de farinha, só para soltar, não ficar garfo. Para sovar bem sovado, vocês polvilham um pouquinho da farinha. Já tá quase bom, só mais um pouquinho. E aí, nossa massa já está pronta. Aí, o que nós vamos fazer? Para ficar fácil, nós vamos partir a massa no meio, assim, e pôr para crescer. Quando que vocês vão saber que a massa já está boa, no ponto ideal? Ela tem que aumentar de tamanho. Então, essa daqui, ó, ela tem que aumentar de tamanho. E partindo no meio fica mais fácil para ela crescer. Então vocês partem no meio e a hora que ela tiver dobrado de tamanho, aí tá no ponto. Então, gente, aqui ó, depois de 40 minutos, aqui só tem a metade da massa. Lembra que eu parti a massa para descansar? Então essa aqui é só a metade dela. E agora nós vamos montar os nossos pães. Então nós vamos pegar a massa. E aqui estão as opções que eu falei para vocês, que são os recheios. Que pode ser de frango desfiado, né, igual tá aqui, e de queijo. Cortar o queijo em cubinhos assim, ó, que fica muito fácil de enrolar e dá um sabor especial. E a massa, olha, ela tá toda macia, fácil de manusear, ó, tem dificuldade nenhuma. Então nós vamos abrir a massa na própria mão, para ficar mais fácil para a gente enrolar. Aí a gente vem aqui, eu vou pôr uma colher de requeijão cremoso aqui no meio desse frango. Por quê? Vai ajudar a dar um gostinho especial no recheio, tá vendo? E vai dar uma liga também, porque na hora que a gente for colocar o frango na massa, às vezes ele fica esfarinhando. E com o requeijão, vai dar uma liga e ele não vai desfarinhar na mão da gente nem na massa. Fica fácil para a gente fechar o pão. Então, por isso, a gente coloca uma colher de requeijão, mais se quiser, né? Só mesmo para, vamos dizer, unir o frango. Então, aqui, ó, já está bem grudadinho. Vou pegar um garfo, que o garfo fica até mais fácil para pegar a quantidade ideal do frango. Assim, ó. Porque aí a gente faz assim, ó. Tá vendo, ó? O garfo já dá uma facilidade maior pra gente. Aí a gente vem com a massa aberta, né? E coloca aqui. E agora nós vamos enrolar o pão. Fechar bem, né? Ficou um pontinho assim, frango. Aí a gente fecha bem. Como se fosse um sanduíche, né? E nós vamos colocando aqui. A massa tá muito macia, gostosa de manusear. Aí vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, né? Maior, menor. Então fica super fácil. Aí, ó. Pode pôr pouco recheio ou muito recheio, fica a critério de cada um. Então, esse é o nosso recheio de frango. Pão de batata doce recheado com frango. Fica muito bom mesmo, vocês vão adorar. Como a massa é bem macia, nem precisa de rolo, né, para abrir a massa.
igual eu falei para vocês, o requeijão ajuda bastante, tá vendo? Que se fosse sem o requeijão, com certeza o frango ia ficar atrapalhando a gente a fechar o pão. Então eu vou fazer outro recheio aqui para vocês verem. Agora nós vamos fazer o com recheio com queijo. Nós vamos pegar um cubinho de queijo e fechar. Eu estou usando aqui o queijo Minas, mas pode usar também o mussarela. Eu não gosto muito do mussarela porque a mussarela tem muita gordura. Então eu gosto mais é do queijo Minas. Vou pôr um tabuleiro diferente, né? Eu gosto mais do queijo Minas e do queijo canastra. Canastra é muito bom também para fazer isso, viu, gente? Tem outras opções de recheio também, que fica muito bom. Para vocês fazer o pão maior. Aí vocês põem com recheio de canela em pó e açúcar. Polvilha, né? Abre a massa, né? E polvilha, canela em pó e açúcar. Ajuda bastante e faz o pão maior, aquele pra se cortar e servir no café, é muito bom também. Se vocês fizerem com canela. Pode fazer como quiser, né? Leite condensado, pode fazer mesmo com doce de coco, rechear com doce de coco, presunto e mussarela, tipo sabor pizza, também fica muito gostoso. O de pizza é muito usado também. Que aí vocês põem o presunto ralado, né? Não em pedaço, põe o presunto ralado e o queijo também ralado. Fica muito gostoso também. Aí nós vamos manuseando. Não vou fazer todos os pãezinhos não, porque demora muito e o nosso vídeo fica muito longo. Então eu vou fazer só mais esse aqui e depois eu volto com vocês. Mas antes eu vou mostrar para vocês uma outra. Minha mão tá ficando molhada com o queijo, tá vendo? Vou pegar um pouquinho de farinha aqui. Vocês podem usar farinha também para ajudar, viu, gente? No caso do queijo aqui, por ele estar com água, então a massa fica meio grudenta na mão. Aí vocês usam farinha, né? Que aí dá para fechar normalmente, ó. Só que o queijo vocês têm que tomar cuidado para ficar bem fechado, porque na hora que assa, ele pode abrir. Então agora tem outra versão também que vocês vão fazer, que fica muito bom. Molha a mão, suja a mão na farinha, né? Você suja a mão na farinha de trigo e faz o canudinho assim, ó. E aqui, agora, vocês vêm e fazem a trancinha. Enrola, tá vendo? Enrola e põe para assar também. Tem outro tabuleiro aqui para fazer o da trancinha. A mão com farinha. E na hora que esfrega assim, ó, a mão da gente esquenta a massa e pode ficar grudando. Então por isso que a necessidade de sujar a mão na farinha. Ó. Enrola e faz a trancinha. E pode ser feito também o pãozinho tradicional, né, gente? O pequenininho, redondo, pra gente usar como um lanchinho, para fazer um lanchinho, uma coisa assim, também fica legal. Então tem vários jeitos de fazer. Eu gosto muito dessa trancinha aqui, porque ela fica super fofa, macinha, saborosa.
Então o pãozinho tradicional que eu falo para vocês é esse aqui, ó. Faz a bolinha, dá uma chapadinha nele. Tá vendo? Esse também dá. E esse aí pode se fazer para rechear, para tomar café de manhã com manteiga, com requeijão, uma coisa assim. Aí a gente pode fazer assim também. Mas eu gosto mais é do café da manhã, é as trancinhas. Então tem várias opções para vocês fazerem, rechear com vários sabores, a gosto de cada um. Então vai ficar a critério de cada um. E eu vou terminar de enrolar os pãezinhos e depois a gente volta para fazer, para mostrar para vocês como que ele ficou. Vou enrolar mais alguns aqui. E agora, gente, depois eu termino de fazer os outros pãezinhos. E antes de colocar para assar, vocês vão fazer também o seguinte: passar a manteiga em cima, que é para eles não ficarem ressecados. E passar sem dó, viu, gente? Não ficar ressecado e ficar macio também. Com isso eles vão ficar super macios. Por isso que também que eu ponho só uma colherzinha de sal na massa, porque na hora que você passa a manteiga aqui, a manteiga já tem sal. Então, ela já tempera também mais um pouco os pãezinhos. Então, nós vamos passar a manteiga em todos eles. Sem dó. Depois de passar a manteiga, né, igual eu passei aqui em todos eles, aí nós vamos levar ao forno. E assim que estiver pronto e assadinho, eu volto com vocês para mostrar como que ficou. Pronto, gente, então tá assado nossos pães aqui. Aqui é o de frango, que eu já passei a manteiga, porque eu tive que tirar primeiro. Esse aqui é o de queijo, que também eu já passei a manteiga, porque eu tive que tirar primeiro. E essas rosquinhas eu tirei agora. Então, é igual eu falei para vocês, ainda quente, passar a manteiga. Tá dando para vocês verem normalmente eu passando aqui, né? Aí vocês vão passar a manteiga em todos eles, ainda quente, tirando do forno. Ainda tenho mais algumas rosquinhas e outros pães no forno ainda. Porque meu forno de baixo, que o meu fogão tem 2 fornos. O de cima ele é muito bom, mas o de baixo é meio devagar. E como eu usei o de baixo hoje, porque tinha muitos tabuleiros, então foi meio devagar um pouquinho. Aí depois que passa a manteiga, olha como que fica brilhando. Só que depois ele fica meio fosquinho, igual esse aqui, ó. Que já tinha passado. Tá vendo? Ainda está um pouquinho quente. Mas eles estão... já esfriaram. Então ele não tem necessidade de passar mais. E pode passar manteiga suficiente para deixar bem brilhoso, sem dó. E agora nós vamos ver como que ficou a nossa receita por dentro. A rosquinha, vocês estão vendo como é que ela ficou bonita, né? Vou pôr algumas aqui no nosso prato, enfeitar. Esse aqui é aquele tradicional redondinho, né? Que eu já tinha falado para vocês.
Agora nós vamos partir um de queijo aqui para ver como que ficou, né? Ó, olha isso. Muito bom, né? E agora nós vamos partir um de frango, para ver como que ficou por dentro. Ó, vamos ver? Olha isso. Esse é o recheado com frango e com creme, com requeijão. Aí nós vamos enfeitar o nosso prato aqui com o de frango. Vamos pôr uns aqui de queijo. E agora nós vamos colocar o nosso de queijo aqui, né, para dar água na boca de todo mundo. Então esse é o nosso pão de batata doce recheado. E lembrando que vocês podem rechear com o que vocês quiserem, né? Podem então variar no recheio aí. Espero que vocês tenham gostado. Dê um ok lá no meu canal e até a próxima receita.